Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ailton, sou acólito da paróquia São José, aqui em Osasco. Bom, eu irei falar um pouco sobre a vida de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, ele nasceu no dia 9 de janeiro de 1902, lá em Barbaço, na Espanha. E ele faleceu no dia 26 de junho de 1975, aos 73 anos, em Roma, lá na Itália. Bom, eu peguei como base um artigo que o Dom Álvaro de Portillo, que é meio que o sucessor de São José Maria Escrivá, ele, como ele acompanhou o dia a dia de São José Maria Escrivá, ele tem grande autoridade em falar sobre esse grande santo. Então eu peguei a entrevista sobre o fundador, que é um dos títulos de suas obras. Bom, e ele foi publicado pela editora Quadrante. Bom, nesse livro ele se baseou em alguns tópicos, né? Onde eu não irei me atentar tanto, porque são muitas coisas. A gente pode até estar deixando a descrição aqui no vídeo, mas eu vou pegar alguns tópicos que eu achei relevante para colocar para falar aqui nesse vídeo. Bom, São José Maria Escrivá, ele tinha uma grande devoção à Santa Missa. Desde quando ele foi ordenado padre, ele todos os dias ele pensava na Santa Missa. Então, para ele, o centro e o ápice da vida dele era a Santa Missa. Bom, falando um pouco sobre como era o dia a dia dele agora. Bom, São José Maria Escrivá, ele era um homem muito penitente, muito mesmo. E Dom Álvaro de Portillo, ao relatar esses detalhes assim, ele fala que um tempo da vida dele, quando ele foi ficando mais idoso, ele teve que teve bastante cuidados, né? Porque ele teve uma doença, ele teve, se não me engano, ele teve diabetes, então ele teve que se cuidar muito. E aí, por prescrição médica, o médico pediu para que ele dormisse pelo menos 7 de 7 e meia a 8 horas de sono. Só que o São José Maria Escrivá, ele não conseguia ficar tanto tempo assim, dormindo. Porque ele sempre pensava nas almas que ele poderia estar rezando durante essas horas de sono. Então, às vezes ele dormia 3, 4 horas, mas por penitência. Mas, por obediência, né, por voto de obediência, que ele sempre tinha isso em sua mente, o voto de obediência, o médico receitou que ele fizesse, ele dormisse esse tempo aí, esse período aí de sono. E aí o que ele fazia? Ele só levantava da cama quando Dom Javier, o Padre Javier, ou o Dom Álvaro de Portillo, ele autorizasse. Então ele só levantava com autorização desses dois, porque ele estava muito idoso, então ele precisava. E ele sempre se preocupava também para que as pessoas não se preocupassem com isso também. Então ele sempre se preocupava em relação a isso também, a não preocupar as pessoas com o que ele estava sentindo também. E ele sim, ao acordar, ele sempre colocava o pensamento em Deus, sempre, sempre. O que ele fazia? Ao acordar, ele tinha um minuto heróico. O que seria o minuto heróico? Ele pulava da cama e osculava o chão. O que ele fazia? Ele fazia uma ejaculatória, antes de levantar, no caso, ao levantar, ele se prostrava de joelho, beijava o chão e fazia uma pequena ejaculatória falando serviam, que significa servirei. E oferecia todo esse dia oferecia todo esse dia um sinal da cruz na sua testa, nos seus lábios, e ele sempre repetia algumas frases como jaculatórias. como jaculatórias. Enquanto a missa, ele sempre, o que ele fazia? Ao acordar, ele dividia o dia dele em dois tempos. O primeiro tempo é ao acordar até meio-dia. Então ele rezava, se preparando para a Santa Missa. E aí depois do meio-dia, o almoço, depois do Ângelus, no caso, ele lembrava que ele já celebrou a Santa Missa de manhã, então ele sempre lembrava depois que ele, no outro dia,
ele teria que celebrar uma outra missa. Então ele já se preparava. Então ele separava em 2 tempos. Do horário que ele acordava até meio-dia, a hora do Ângelus, no caso. Então ele rezava para que ele celebrasse uma boa missa. Depois ele rezava em agradecimento a essa missa e em oferecimento à missa do dia seguinte. Então ele sempre pensava assim: poxa, hoje eu posso estar celebrando a última missa da minha vida. Então ele sempre pensava, ele sempre via nesse pensamento: hoje eu estou celebrando a última missa da minha vida. Porque ele não sabia o tempo de amanhã, o dia de amanhã. Então ele ia celebrando a missa e ele não celebrava de uma maneira monótona. Ele sempre celebrava com consciência, ele sempre celebrava com destreza, assim, com delicadeza, com dor. Porque ele sabia que ali estava Cristo. Então ele sempre celebrava com esse zelo, esse adorável, assim, ele adorava celebrar a Santa Missa. Então desde quando ele foi ordenado, ele sentiu esse desejo de celebrar bem a missa. E assim aconteceu. A sua última missa foi no dia 26 de junho de 1975. Então essa foi a última missa que ele celebrou. Então ele já estava preparado para ir para o céu e para virar santo. Ele também, sempre depois do café da manhã, ele lia as notícias diárias. E o que ele fazia? Quando ele via alguma tragédia, ele sempre rezava para as pessoas. Então ele demorava muito tempo, às vezes, lendo um jornal, porque ele via as notícias e aí começava a rezar pelas almas, começava a rezar pelo acidente que aconteceu para salvar aquela alma. Então ele sempre fazia isso. E isso é muito interessante, que eu achei nele, assim. E em preocupação com as almas, meu. Isso é muito, muito rico, assim. Isso é de admirar, assim, sabe? Porque, imagine, ele padre, ele representa Cristo e ele tá rezando pelas almas. Isso é muito gratificante. Então aí como eu disse, a partir do Ângelus ou do Regina Coeli, ele começava como se fosse um outro dia, assim, em preparação para outra missa, né? Então a partir do Ângelus ou do Regina Coeli. E ele sempre, depois do almoço, ele sempre visitava o Santíssimo, praticamente todos os dias. E depois do almoço ele tinha uma tertúlia, que é uma espécie de uma conversa familiar com os seus filhos. Ele chamava as pessoas que tinham vocação para o Opus Dei como seus filhos. Então ele sempre fazia essa tertúlia depois. E ele, assim, ele não tirava a siesta, que a siesta é um descanso pós-almoço. Então ele procurava não tirar essa siesta para aproveitar bastante o tempo para fazer leitura espiritual, para fazer alguma outra coisa assim que agradava, assim, a estudar, para aprender mais alguma coisa. Então no Opus Dei ele sempre prezava que as pessoas não tirassem siesta para aproveitar esse tempo. Também ele tinha uma devoção muito grande ao Santo Rosário. Ele meditava diariamente 3 terços desse rosário. E aí no final do dia ele rezava o mistério correspondente ao dia que estava naquele momento. Então, se fosse terça-feira, ele rezava os outros 3 mistérios, e aí, como mistério dolorosos, ele rezava os mistérios dolorosos no final do dia. Então, para você ver como que ele era muito de oração e de penitência. E sempre se preocupando com as almas. Isso eu achei incrível. E ao deitar-se, ao descansar, quando ele acabava todo esse acontecimento assim no dia dele, ele sempre fazia o exame de consciência, como todos os sacerdotes fazem, como todos os religiosos. Acredito que os leigos também façam isso. Ele sempre recitava o Salmo 150, desculpa, o Salmo 50. Ele sempre recitava esse salmo, que é o Salmo Miserere. Então ele sempre recitava antes de dormir, todos os dias antes de dormir. E aí depois ele rezava com os braços em cruz e rezava 3 Ave-Marias pedindo a santa pureza, a virtude da santa pureza. Então, e costumava ter no bolso um crucifixo. Então sempre no bolso do seu pijama ou de alguma coisa que ele está dormindo, sempre tinha um crucifixo, que depois disso ele osculava, ele beijava. Então sempre lembrando de Cristo que estava no sacrário. Outra curiosidade também que eu achei muito interessante
é que todas as vezes, quando ele se levantava, ele ia em direção a uma porta, ele sempre estava lembrando, ele abria a porta, esperava mais ou menos uns 3 segundos, 3 minutos, alguma coisa assim, um pouco tempo assim, e aí o que ele fazia? Quase ninguém observava isso, mas ele lembrava que ele tinha muita devoção pelo seu anjo da guarda, então ele deixava seu anjo da guarda caminhar na frente para que destrua todo o mal, todas as ciladas do mal. Então, para você ver, nós cristãos devemos ter essa devoção pelo nosso anjo da guarda, assim como São José Maria Escrivá. E eu termino assim, falando que São José Maria Escrivá, ter a devoção a São José Maria Escrivá e ter esse exemplo assim que vivo, né? Porque se vocês forem na internet, vocês conseguem ver vídeos dele. E ele era aquela pessoa. Ele tinha um gesto, um jeito assim de santidade já aqui na Terra. E ele passou aqui no Brasil também. Ele passou aqui em Osasco praticamente. Então isso é muito interessante, porque você vê um santo que viveu com a gente assim. São José Maria Escrivá, ele sempre falava que nós podemos nos santificar nas pequenas coisas também. Nós podemos santificar-nos através do trabalho. Então, como o trabalho ele edifica o homem, nós, como cristãos, podemos nos santificar trabalhando. Então, santificar no dia a dia, santificar nas pequenas coisas, santificar, assim como todos os outros santos falam sempre disso. E ele é um grande exemplo disso. Ele se santificava a cada minuto que ele vivia no dia. E nós, cristãos, devemos fazer isso, devemos nos santificar a cada minuto, tentar lembrar de Cristo a cada minuto que passa. E lembrar de Nossa Senhora, assim como ele tinha esse zelo, assim, essa devoção a Nossa Senhora. Que assim possamos agradecer e pedir a intercessão de São José Maria Escrivá, para que cada vez mais possamos ser devotos a Ele e receber milagres através de Cristo. Assim seja. Amém.